Como será que nós devemos pregar a palavra de Deus? Porque nós temos vistos a igreja atual, as denominações, eles não sabem orar, como a palavra de Deus diz, que nós não sabemos como orar a Deus, e também não sabemos como pregar. E as igrejas hoje estão lotadas de pessoas que não são convertidas, estão lotadas de pessoas o qual o Espírito Santo não fez a obra nessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, elas foram convencidas, elas apenas mudaram de religião, mudaram de endereço, né? Eu me lembro que eu morava numa cidade e eu vi os crentes das igrejas que tinham o mesmo costume das outras religiões de onde eles vieram. Por exemplo, vieram do catolicismo. Então não houve mudança neles, eram as pessoas gênios difíceis de lidar, mas andavam com a Bíblia debaixo do braço, orando, aquela cara de piedade. Mas transformação de vida eles não tinham. Por quê? Porque elas foram convencidas. E hoje a maioria das igrejas convence as pessoas e elas não sabem perceber a obra do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus fala que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está aqui no livro de João, né? O capítulo 16 e o versículo 8, que diz assim: e quando Ele vier, nessa que era o Espírito Santo, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado porque não crê em mim, e da justiça porque vou para o Pai, e não mais me vereis. A palavra de Deus está falando que você só consegue se converter quando você sente, através de uma ação do Espírito Santo, a sua culpa, o seu pecado. E aí você também, o Espírito Santo faz uma obra também, que vai ter um juízo lá na frente, né? Por isso que aqui nas nossas reuniões são pouquíssimas pessoas que vêm aqui, porque nós não nos preocupamos de convencer as pessoas, mas apenas de levar a luz do Evangelho, e quem converte as pessoas é o Espírito Santo. Quero fazer uma leitura bem interessante para você que prega, e as pessoas ficam horas gastando tempo e não conseguem perceber quando o Espírito Santo está agindo na pessoa, ou quando aquela pessoa tem um outro espírito contradizendo ela. Está aqui em 1 João capítulo 4, versículo 6, que diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então aqui está falando de dois espíritos. Tem o espírito da verdade, que vai convencer aquela pessoa que ela já é de Deus, mas falta uma ação do Espírito Santo para ela entrar de vez tomar posse para ser aceito, né, como filho de Deus. E existe também aquele que tem um espírito ao contrário. E o espírito ao contrário, interessante, que ele começa a questionar. Ele não aceita a palavra e tudo que você vai falar ele começa a questionar. E em Tito, né, no livro de Tito, a palavra de Deus fala que ao homem herege, né, você deve demonstrar ele uma e outra vez e depois evita ele. Por quê? Porque ele já está contaminado. Tito fala sobre isso aí, que nós não devemos ficar gastando tempo, né, com pessoas que está contradizendo a palavra. E o apóstolo Paulo encontrou pessoas desse tipo que resistiam à palavra. Eu mesmo tenho encontrado, eu não perco o meu tempo, porque aquele que é filho de Deus, porque a palavra de Deus fala que nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, né? Então Deus tem os filhos deles que foram desviados, que foram extraviados. Por isso que ele fala que veio buscar aquele que se havia perdido. Aquele que se havia perdido é os filhos de Deus que se havia perdido, né? E então às vezes os pregadores ficam querendo convencer, e aí as igrejas ficam lotadas de pessoas convencidas, mas não convertidas. Se elas entendessem esse texto aqui, né? Esse texto da palavra que eu li,
eles saberiam o momento que não dá mais para você ficar jogando pérolas aos porcos. A palavra de Deus fala que a gente fica jogando preciosidade da palavra, coisas eternas, coisas valiosíssimas, o qual eles não vão valorizar. Eu já incorri nesse erro, né? Mas graças a Deus pela palavra de Deus, conhecendo a palavra, hoje eu não discuto mais, eu não gasto meu tempo, como diz o velho ditado, não me estresso mais, né? E eu tenho visto as pessoas gastar seu precioso tempo tentando convencer. Eu quero fazer a leitura no livro de Tito, Tito capítulo 3, o versículo 10. Ao homem que é herege depois da primeira e segunda demonstração, a demonstração rejeita, sabendo que aquele que é assim está pervertido e peca, estando condenado em si mesmo. Vocês estão vendo esse texto aqui, como ele é maravilhoso? Se nós, pregadores do Evangelho, usássemos esse texto, a palavra de Deus, as pregações iam se tornar muito mais tranquilas e você ia saber discernir o tempo, ia saber discernir a ação do Espírito Santo de Deus. Porque aqui em Atos, né, no livro de Atos, fala que Deus ele ia acrescentar à igreja aqueles que eram salvos, né? E no Atos capítulo 2 e o versículo 47 diz assim: louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Então, vocês estão entendendo aqui? Esse texto diz que é o Senhor que acrescenta, é o Senhor que leva o pecador a ter um encontro com Jesus Cristo. O próprio Jesus falou assim, olha, é eu que vos escolho, não é vocês que me escolhem a mim. É interessante isso aí. Porque quando nós chegamos com o Evangelho, aquela pessoa que é de Deus, embora ainda não tomou posse da filiação para adoção de filho de Deus, ele imediatamente aceita. É assim que a Bíblia nos ensina. E muitos pregadores não entendem isso aí, ficam insistindo, e aí são pessoas que são inseridas no nosso meio, são aquelas pessoas que são o joio, que elas são convencidas, mas não são convertidas, não tem mudança de vida. Mas esse tipo de pessoa, ela se parece com uma pessoa convertida, porque às vezes passa anos e anos e nós só vamos descobrir lá na eternidade, às vezes, né? E essas pessoas não produzem fruto também dá para conhecer, e essas pessoas não produzem fruto, porque o joio se parece com o trigo. Então você que está ouvindo essa palavra, será que você é de Deus, você aceita ou você fica aí, não é bem assim? Aí tem o espírito do erro atuando na sua vida. Então, quando é o Espírito de Deus, o que eu estou falando para você vai ser confirmado dentro de você. O Espírito Santo está falando, é verdade, é isso mesmo. Não, é exatamente. Então, por isso que no meu canal aqui é pouco assistido e pouco positivado, porque muitas pessoas têm uma resistência muito grande à palavra de Deus. Eles não aceitam. Não é desse jeito. Então essa pessoa, segundo o livro de Tito lá, que o apóstolo Paulo escreveu, ela já está condenada e já está pervertida. Gostaria que você, que entendeu a palavra, porque para você entender a mensagem do Evangelho, também é uma obra do Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala dos ouvidos incircuncisos, porque é o ouvido espiritual que vai fazer você entender a palavra de Deus, não é o ouvido carnal, porque o ouvido carnal você está ouvindo, mas aí existe o ouvido espiritual, tem que ser o ouvido circuncidado pelo Espírito Santo, aí você vai entender claramente para você ser salvo. Gostaria que você refletisse sobre isso.